E hoje, o tema de hoje é a partir de uma coisa que as pessoas dizem muito, né? Vocês já vieram várias pessoas falar com você sobre criatividade, né? Dizem, eu não sou criativo, como é que eu vou atuar? Aliás, tem que fazer uma live com a Adriana também pra falar sobre isso. Uma aluna que mora em Londres, que veio falando... Falei, o que você tá buscando aqui? Ela veio fazer pra aula particular, né? Eu falei, o que você tá buscando? Ela, eu me sentia criativa e tal, e hoje eu não sou mais criativa. Eu, só isso? Tá bom, só o nome. Isso é fácil, bora. Isso aí é facinho de resolver. E aí, né, o que fazer nesses casos, né, com relação à criatividade, né? As pessoas têm esse bloqueio em relação à criatividade. E aí, bolamos esse tema, convidamos vocês e vamos que vamos. Eu quero começar compartilhando situações que eu passei na época da faculdade. Já falei isso algumas vezes nas lives, mas não sei se tem gente nova chegando aí e tal. Eu pesquisava no Google como ser criativa. E aí eu ia por exemplo, até né, que a Carol falou de ter referências e tal, eu pensava, eu tenho que ter referências para ser criativa. Ouvir música clássica, ver quadro, não sei o quê. Só que eu não sabia também como usar isso pra cena, sabe? Eu não sabia como levar isso pra jogo, pra cena. E aí... não vou falar ainda não. Não vou falar ainda não essa parte. Vou contar depois, quando a gente estiver na coisa falando que não adianta. Enfim, não vou dar spoiler, que eu tô mais ser um roteirozinho. Senão, daqui a pouco o Thaís tá falando de outra coisa. É. Eu acho que começar, então, como a gente costuma começar, situando sobre o tema que a gente vai falar, né? O que é ser criativo em cena? O que é ser criativo em cena pra você? O que a criatividade influencia tá de verdade? Eu tô olhando o nosso filho aqui na telinha, que tá agitado. É só a gente começar a live que ele se agita, é assim que funciona. O que é o quê? O que é ser criativo pra você? Em cena, né? Ser criativo em cena. Criativo em cena. Cara, eu gosto muito de falar, assim, porque além de ator eu também sou diretor e tal. Que é muito importante a gente compreender que nosso papel de ator, ou de atriz, enfim, a gente não conta a história sozinho. Principalmente no audiovisual, não conta a história sozinho. Mas no teatro também não. Tudo bem, eu só disse que principalmente no audiovisual. Tem muito mais coisa envolvida no audiovisual, né? Na minha opinião, enfim, em termos tecnicamente falando, né? Então a gente também precisa entender que a nossa criatividade tem que estar a favor disso. E o que é a criatividade? A gente, na minha opinião, é você trazer elementos que ajudam a contar a história do ponto de vista da atuação, né? Para sua cena, enfim, para o que você vai fazendo. E tornam aquilo mais interessante. Pode ser algo, não precisa ser algo surpreendente, revolucionário. Não, é algo que vem e que ajuda a dar humanidade para aquela cena, assim. Porque a gente não fica pensando em ser criativo o tempo todo na vida, mas coisas acontecem a partir do nosso comportamento inconsciente, a partir de como a gente está existindo naquele momento da nossa vida. E na cena, a gente fica, às vezes, muito apegado ao texto. Então, eu preciso executar o texto bem, tal. E tudo mais que envolve que talvez na vida você fosse fazer, não aparece porque você está muito preocupado no texto, tem que ser daquele jeito, e às vezes acha que a criatividade vai aparecer na forma de dizer o texto. E tal. Tipo, na entonação que vai usar para dizer o texto. E não é aí que aparece a criatividade. E não tá, é isso, a criatividade... Muito pelo contrário, isso não é criativo. É trazer esses elementos, assim, que podem ser elementos de ação, podem ser elementos de, sei lá, de objeto de cena, de figurino, de uma... né? Quero anotar coisas pra lembrar de falar. Alguma coisa que... Bom, sei lá, não dá. Vai falando aí. De alguma coisa que você vai trazer pra cena pra ajudar a contar aquela história. Rapidinho, meu irmão, pega aqui. Pra ajudar a contar aquela história e, enfim, eu acho que a criatividade é isso. É trazer aquilo que não tá escrito de uma forma a apoiar a existência do seu personagem em cena. Pra mim é um pouco isso. E pra você? O que é criatividade pra mim em cena? Criatividade pra mim em cena... Pra mim é até difícil usar essa palavra criatividade, porque quando eu pensava em ser criativa, era sempre uma coisa assim, externa, né? Quero ser criativa, quero ser genial. Como é que eu faço pra ser criativa? E era um pensamento completamente desconexo e infrutífero, porque ele não estava a serviço da história. Então não era eu habitando a realidade da cena e a partir de como aquela realidade me afetava, eu automaticamente tinha comportamentos ou reações que eu consideraria
criativas, entende? Criatividade pra mim em cena é você se expressar de uma forma inesperada. Então, quando você e aí é que tá a questão, não é consciente, não é uma escolha. Tipo, vou me expressar de tal forma e por isso serei criativo. Agora, atividade, coisas pra você fazer, isso dá pra você ser criativo num pensamento prévio que vem a partir da análise de texto. E isso também. E aí, então já vou entrar nos exemplos, que era o que eu tava anotando aqui. Como saber improvisar em qualquer cena naturalmente. A gente vai falar disso mais pra frente. Vamos chegar aí. Tem um personagem em Originals, é uma série de vampiro, e, enfim, chama The Originals, os originais, que fala da primeira família de vampiros que existiu segundo essa história, que é um spin-off de Vampire's Diaries. Tem um personagem chamado Elijah. E o Elijah, ele não se vê como um monstro, como alguns dos irmãos dele se veem como monstros e abominam terem se tornado vampiros, enfim. Ele não se vê como um monstro, então ele tá sempre assim, com terno, gravata, muito impecável, alinhado. Aí teve um dia que ele matou alguém lá, porque eles são vampiros, aí vira e mexe, eles matam como como a gente mata um pernilongo, entendeu? Aí ele matou alguém e foi uma lambança, sangue, não sei o que, nanã. Aí ele tirou um lencinho de dentro do bolso e limpou a mão. Eu achei aquilo muito criativo e genial. Porque estava a serviço da história do personagem. Se fosse um personagem sanguinário, por exemplo, não faria o menor sentido e não seria criativo ele ter tido essa ação. E aí eu entendi, ele tá sempre com aquele lencinho no bolso. E era uma coisa que até então, sei lá, achava que era só porque compunha o negócio dele, o terno dele e tudo mais. Mas não, é porque pra ele personagem, conseguir manter essa ilusão de limpo, não sou um monstro. Não sou um monstro e tudo mais, ele precisa estar sempre limpo, ele não pode estar com sangue nas mãos. Que tem tudo a ver com Shakespeare. Qual o nome dela? Lady Macbeth. Ah, tá, entendi. Não sabia o que você estava falando. Tem a cena que ela tenta tirar o sangue das mãos e tudo mais. Então, assim, pra dizer que a questão da referência, né? Não sei se ele trouxe dessa referência de Shakespeare, por exemplo. Mas é um lugar que ele poderia ter chegado sem Shakespeare. Mas Shakespeare já te leva mais nessa direção. Então, se ele leu ou assistiu, enfim, já ajuda nesse quesito. E aquilo ali foi muito criativo. O Leonardo DiCaprio, Foi Apenas um Sonho. Um filme dele com a Kate Winslet. Que ele chega no trabalho, puxa a cadeira com o pé, apoia os dois pés assim, fica sentado na cadeira, afrouxa a gravata e fica super confortável. Eu achei esse comportamento dele, essa ação dele, super criativa. Porque ajuda a contar a história, mostra a intimidade daquele personagem com esse lugar. Eu olho pra ele e eu falo, caramba, esse cara trabalha nesse espaço há muito tempo. Esse lugar é muito familiar pra ele, a ponto dele abrir a gaveta com o pé, se sentir confortável a ponto de botar o pé em cima da gaveta, abrir a gaveta, né, com o pé, botar o pé em cima da gaveta e ficar ali super confortável. Mas isso tudo não seria verdadeiro, não estaria de verdade ali se fosse uma decisão, uma marca que ele executa sem ter a motivação interna para aquilo, entende? Então a criatividade, ela passa por pensar em possibilidades, além do comportamento inconsciente, que aí é uma outra coisa, né? Um estudo, é todo um processo de construção de personagem. Para você ter um comportamento inconsciente que se mostre criativo depois, mas que você às vezes nem percebe que você fez, mas essas coisas de puxar a gaveta, limpar a mão, essas coisas que são atividades que você faz, é pensar em possibilidades antes, para no ensaio ou no primeiro take você ver o que é ali que você tem impulso de fazer, se você tiver essa liberdade, né? Se já não forem marcas. Claro que a gente usa a nossa criatividade dentro do espaço que a gente tem pra propor, dentro do limite que a gente tem.
E poder dizer assim, não é propor um monte de coisa aleatória que você achou super irado, que não ajuda a contar a história. Total, ele tipo, vê um negócio, um outro ator ou atriz fazendo alguma coisa numa cena e quer implementar na sua, sendo que não tá a serviço da história, não tem nada a ver com o seu personagem. Que nem a gente falou, um personagem sanguinário. Pegar isso do Elijah não faz o menor sentido, porque isso é inteligente, isso é criativo pra esse personagem, que tem esse comportamento, que tem esse modus operandi. E aí, pegando o gancho disso, foi o que eu falei no começo que eu não ia falar, nessa minha de querer ser criativa, eu tava na faculdade, foi o 5º período. E aí eu pensei, eu preciso ser criativa. Eu tenho que ser criativa. E aí eu fui fazer uma cena, enfim, era um negócio que a gente tinha que propor. Eu juro pra você. Eu entrei dando uma cambalhota. Eu cheguei, dei uma cambalhota e falei o texto. Meu professor olhou assim pra mim e começou a rir. Falou, o que você tá fazendo? E eu, tô propondo? Mas assim, o que uma coisa tem a ver com a outra, entendeu? Tipo assim, o que essa sua proposta... Não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Não tinha absolutamente nada a ver com a história. Não, é muito doido isso. E eu fui dar uma cambalhota. Tipo... Então, por muito tempo a criatividade era uma questão, gente, seríssima pra mim. Até que eu aprendi sensorial da vida do personagem e, pô, deixou de ser uma questão total, assim, criatividade. Vamos. Gente, não. Para. Então, assim, não é propor um monte de coisa aleatória que você acha maneiro, que não tem a ver com tipo, vou dar uma cambalhota em cena. Não é você... Seria a mesma... Eu poderia ter ido com uma melancia no pescoço, teria dado no mesmo, entendeu? Não teria feito diferença nenhuma do que a cambalhota que eu dei. E não é você pré-determinar o que você vai fazer, né? Porque isso é uma outra coisa que a gente bate muito nessa técnica, isso é um erro muito grande. Você lê o texto e pensa, aqui eu vou fazer tal coisa, aqui eu vou fazer tal coisa, não sei o quê. Tem, né, para as coisas criativas, quando a gente está falando de ações, né, como a cambalhota, a gente, não, brincadeira, falando do lenço, por exemplo, a gente pensa em... se você vai pensar antes, se não é uma coisa inconsciente, que é do personagem, que é outra história, a gente vai falar aqui também, você vai pensar em possibilidades, assim. Tipo assim, pô, aqui talvez seja maneiro isso, talvez... Mas você não vai lá pronto pra fazer. Você pode... Se aquilo depende de um objeto, você pode levar aquele objeto pra cena. Sim, leva possibilidades. Porque senão, se você tiver o impulso de fazer, você não vai ter como fazer porque você não levou. Mas você leva, mas se chegar na hora e você nem lembrar daquilo que você está apresentando a cena e não te surgiu a vontade de usar, não se força a usar porque você pensou que aquilo pode ser interessante. Porque se você não teve o impulso de usar, duas coisas. Provavelmente não serve a cena. Ou 2, se serve a cena, você não vai executar de forma orgânica e natural, porque você vai estar se forçando a fazer sem ter motivação, sem ter impulso para aquilo. Assim. Então... Que é diferente de você ter marcas e você encontrar as motivações para seguir essas marcas. Porque uma coisa é você sozinha na sua casa estudando o texto e você pensa, acho que aqui fazer tal coisa seria criativo. Aí você vai passar a cena inteira sem estar presente com a outra pessoa, pensando, em tal momento eu tenho que fazer tal coisa porque aquilo vai ser criativo. Então você vai ter passado a cena inteira com a concentração naquele momento que ainda nem chegou. Por isso que, assim, num primeiro take a gente não tem que pré-determinar, a gente não tem que ter decidido um tempo atrás o que a gente vai fazer. Agora, ensaiou, funcionou, a direção gostou, não sei o quê, repete. Encontra motivação a cada take pra repetir. E a motivação, às vezes, ela vem... Isso é muito doido, né? Tipo assim, às vezes você tem que andar até lá. Sei lá, isso é uma marca que a direção te passou. Você tem que andar até lá por uma questão de posicionamento de câmera e tudo mais. Hoje você anda até lá porque você não quer estar perto dessa pessoa. Porque, sei lá, você tá paquerando essa pessoa, do jeito que ela falou, com você se sentiu rejeitada, então vou andar até lá porque eu não quero ficar perto dela agora. No outro dia, ou enfim, no outro take, essa pessoa fala com você de um jeito super carinhoso e fofo, e você não tem vontade de andar até lá, você tem vontade de ficar aqui, mas você precisa seguir a marca. Tudo é uma questão de processo de pensamento. E aí você fala, meu Deus do céu, eu quero muito ficar aqui, mas se eu ficar aqui, ele vai achar que eu tô dando muita bola, e ele vai achar que eu
Não, é melhor eu... Entende? E aí você vai encontrando justificativa pra você seguir as marcas. Sempre dentro da realidade e das circunstâncias da personagem. Isso é uma coisa que a gente sempre consegue ajustar. A gente sempre consegue ajustar o processo de pensamento. Então, por exemplo, principalmente se é no teatro, tem uma marca, vai descobrindo a cada dia qual é a motivação para seguir essa marca. Você pode pensar antes em possibilidades também para seguir essa marca. Assim, você não precisa fazer nada de forma falsa, né? Mas, enfim, só dizendo que às vezes a gente falando isso de criatividade, não planeja tal, pode ficar uma coisa de, mas e aí? Então não sigo marca? Não é isso. Marca a gente segue, o diretor passou, a gente obedece, é a marca, né? Enfim. Sim, não, total. E assim, questão de não predeterminar, porque né, a gente está falando daquelas que são as coisas que a gente pensa, possibilidade, talvez seja maneira de fazer isso, tem a ver com o personagem, acho que tem, são as racionais, né? Mas o grande pulo do gato, assim, porque, né, porque aí ainda fica esse obstáculo, né? Do tipo, mas eu não sou criativo, eu nunca consigo pensar em nada para propor, eu nunca sei o que levar para cena, né? Porque é isso, às vezes a pessoa tem um bloqueio, não se sente à vontade, não consegue pensar em possibilidades. E aí eu acho que é daí que vem essa frase, eu não sou criativo, né? Uhum. E aí acaba indo dar cambalhota. Aí entra o sensorial, né? Entra a construção de personagem. Vocês achavam criativo? Sei lá, deixa eu pensar muito sobre isso. Eu só era linda em cena. Ai, meu Deus do céu. Você tá muito lindo. Diga. Mas enfim. Oi. Diga. Vocês achavam me perdi, criativo? pô. Você me olha assim, me dá um beijo. Aí, pô, me perdi. Não sei se eu achava criativo, não lembro. Fiquei com vergonha. Mas acho que não tanto, assim. Porque, na verdade, agora, eu acho que, assim, depois de estudar o método e as ferramentas e construir a cena como a gente constrói hoje, não é uma questão pra mim ser criativo ou não, porque... Deixa de ser uma questão. Porque vai acontecer, entendeu? Meu comportamento vai estar lá, as coisas vão surgir. Vão surgir por quê? Porque eu estou presente em cena, porque eu estou conectado com a realidade da cena, porque eu fiz, se for o caso, eu fiz construção de personagem. Então, na hora, eu vou agir como personagem ali na hora, sacou? Sim! Igual foi... eu queria tanto que você já pudesse falar de impuros, tipo, os detalhes do negócio. Não posso. Depois que você fala. Tá. Que eu lembrei da cena da entrevista, que foi muito boa. Sim, não, total. É uma cena que era pra ser uma fala, e aí aconteceu coisa, aí a cena cresceu, começou a surgir coisa. O diretor pediu pra fazer de outro jeito, e eu falei, não, beleza, só que eu tinha feito construção de personagem, então eu agi como personagem, no caso, ficou muito melhor, assim, depois e é muito bom, porque, por exemplo, ele me falando, isso é muito engraçado, né? A gente lendo a cena, a gente pensou que o personagem era meio bocozão, assim, meio medroso e tal. Aí ele fazendo sensorial, nada disso apareceu. Tipo, não, meu personagem, nada disso não. Aí depois que ele foi gravar as cenas, ele voltou e ele falou, pô, eu acho que eu era meio bocozão mesmo. Acho que ele era meio bocozão mesmo. Mas é porque ele experienciando aquela realidade, ele não se achava, porque realmente ninguém se acha bocó, entende? Ninguém olha pra si e fala, putz, eu sou um bocó. Não, e aí foi muito engraçado, porque ele falou, tipo, pensando depois sobre a cena, eu acho que eu tava meio bocozão, assim, mas era uma resposta inconsciente ao que ele tinha descoberto no sensorial, sabe? Ele experienciando aquela realidade, ele se achava super... Pô, não, sou um cara aqui, faço meu trabalho, faço não sei o quê, boa noite. E fazendo sensorial na construção do personagem, surgem coisas absurdas que você nunca ia pensar de forma racional. A gente não tem que só assim, resumir o que é sensorial da vida do personagem. Tá bom, por favor. Não sei se, porque eu não sei se todo mundo tá aqui sabe o que é sensorial da vida do personagem. Exercício sensorial é um exercício no qual a gente recria uma realidade imaginária através dos nossos sentidos. Então, sei lá, por exemplo, tô com a minha xícara de café, aí eu vejo qual é o peso, sinto o cheiro, ouço o som, enfim. Através dos seus sentidos você recria essa realidade imaginária. No sensorial da vida do personagem, você descobre o passado da personagem sensorialmente. A partir do roteiro, tudo parte do roteiro, mas você descobre todo o passado da personagem sensorialmente. E esse foi o grande pulo do gato pra mim em relação à criatividade, porque eu não tinha que decidir nada. Era meio inconsciente que mandava tudo. Então eu tava em cena
E as coisas assim, eu tava no sensorial e esse passado simplesmente aparecia, as coisas simplesmente aconteciam. E eu ia descobrindo e experienciando no meu corpo a vida dessa pessoa que tinha partido do roteiro que eu tinha analisado e tudo mais. E o nosso inconsciente é muito criativo, porque o nosso inconsciente tem muita referência. Então, criatividade deixa de ser uma questão, porque você tem todas as justificativas sobre absolutamente tudo que você fala, tudo que você é personagem, né? Tudo que você fala, tudo que você pensa, todas as motivações para fazer as coisas que você faz na peça ou no roteiro, porque você descobriu através desse passado. E o nosso inconsciente é muito criativo e tem muita referência. Teve uma vez que eu tava fazendo um desses processos, era a segunda vez que eu tava fazendo esse processo de construção de personagem através sensorial. E aí, eu não tive tempo de fazer toda a pesquisa que eu gostaria de ter feito antes. E aí eu comecei a fazer o sensorial e minha personagem era de Istambul. E eu sou péssima em geografia. E pra mim, Istambul era no meio do continente. Não sabia nem que continente, mas pra mim era no meio do continente. Tipo, lá pros lados de Europa, África, Ásia. Eu pensava, ali no meio do continente, de algum lugar por ali. Aí, eu fui pro sensorial e no sensorial apareceu um deck e um monte de barco. E na minha casa da personagem, tinha um quadro de barco. Só que a peça era de 1500 e pouco. E eu também nunca fui muito boa em história. E aí eu nem sabia, assim, 1500 e pouco, tipo, como é que eram os meios de comunicação pra no meio do continente eu saber, tipo, eu ter um quadro de barco, enfim. Porque na verdade eu vi o quadro de barco antes de ver o deck, né? E aí eu fiquei assim, é isso que dá, não fazer pesquisa antes. Porque o negócio é no meio do continente, e aí meu sensorial apareceu um quê? Deck, barco, quadro de barco. E aí quando eu consegui fazer pesquisa, na verdade, Istambul é no litoral. Então realmente, tipo, tudo que apareceu no meu sensorial fazia sentido. Racionalmente, eu nunca teria criado isso. Mas algum dia você já ouviu e tá armazenado em algum canto do seu cérebro. Eu estive em aulas de geografia na minha vida, eu só não sou boa de memorizar isso, mas o meu inconsciente tem essa informação. Então, o que o meu inconsciente manda no meu sensorial, ele sabe das coisas, sabe? É muito doido isso, é muito doido. E aí, por exemplo, a minha personagem era uma vilã. Aparentemente, gratuitamente. Tipo, ela só é mazinha, ponto final, né? E aí, a criatividade mora nisso também. Por quê? Isso é muito criativo. Você ter motivações humanas e profundas por trás é muito criativo. É que, de novo, não é uma criatividade consciente, né? Mas, por exemplo, o Tertulinho em Mar do Sertão. Teoricamente, ele é um vilão, porque ele tentou matar outra pessoa e não sei o quê. Só que o ator faz isso de uma forma tão humana, tão profunda, tão maravilhosa, que você entende ele. Eu não sei se as pessoas ficam do lado, tipo, se as pessoas que não estudam atuação ficam do lado dele, mas a gente fica do lado dele. Não, eu torço pro Tertulinho. Pra mim, o José Mendes tinha que morrer de novo. Tô com raiva da Candoca já. Não tô nem aí. Mar do Sertão é a novela das 6, gente, da Globo. A gente tá assistindo porque tem duas atrizes que eu tô preparando e tal. E a Giovana Cordeiro e a Eli Ferreira. E aí a gente tá assistindo e, cara, o Renato Góes destrói ele é um vilão, só que ele faz isso de uma forma muito humana. E ele não antecipa, ele não atua a vilania, ele não atua a maldade. Quando ele tem que fazer uma maldade porque é a ação que está escrita, ele sofre pra fazer aquilo. É tipo, você não está me deixando outra escolha, eu não tenho opção. Mas eu não queria estar fazendo isso. E ele faz isso de uma forma tão humana e tão profunda que você entende ele. Então aí fica, ele só tá fazendo isso por amor. Esse cara lá tentando matar o outro e ele, é por amor. Passando todos os panos que a gente pode passar pro Tertulinho. Tinha outra coisa pra falar sobre isso. Ah, lembrei. E aí, o que acontece? A Candoca, que é a pessoa que ele ama e tal, que é a esposa dele, quer se separar dele. Ele, personagem... spoiler alert. Se você assiste Mar do Sertão, a gente assistiu já o capítulo de hoje. Então, Não, mas eu não vou antecipar isso, não. Ele, personagem, já tá ligado que ela quer se divorciar. Há um tempo, assim. Ele tá percebendo, ele tá sentindo. Ele, ator, sabe que ela vai chegar nos finalmente e pedir o divórcio. Ele, ator e personagem, dificulta ao máximo
Ele não se vitimiza. Ele não sabe... Ele, personagem, não sabe do resultado ainda. Então ele tá lutando de toda forma que ele pode pra tornar muito difícil pra ela conseguir pedir o divórcio pra ele. E aí ele acaba criando muitos obstáculos. Fica muito mais difícil pra ela conseguir. Ele, ator, sabe que no final das contas ele vai perder. Mas ele, personagem, não. Então ele tá tentando assim, sem antecipar nenhum problema. Enfim, ele é maravilhoso. E voltando pra criatividade, porque esse não seguiu o roteiro. Não, porque se deixar a gente vai longe, assim, Não, mas pra mim é muito criativa a forma dele de dar vida a esse vilão. Porque é muito fora do padrão. Ainda mais em novela, que a gente tá acostumado com um vilão malzinho por ser malzinho, assim. Ele é vilão porque ele é vilão. Ele não, ele traz uma complexidade, uma humanidade. E muito doido também. Porque desde o começo, por exemplo, eu tô preparando as pessoas, né? Então, quando eu li esse personagem, eu nunca imaginei esse personagem dessa forma. Ele, ao mesmo tempo que ele é vilão, ele fez um cara super bocozão, assim. Um cara meio... sem noção, meio bobão, que tem tudo a ver com o personagem, porque ele foi criado de uma forma super mimada. Então faz sentido ele ser meio alienado no universo dele, não entender muito não ter muito tato no trato social, sabe? Enfim, eu acho muito criativo e muito genial a forma como ele dá vida a esse personagem. Eu acho que a partir daí já entrando no que a gente já falar de por que é importante ser criativo, né, para alcançar a verdade em cena. Porque assim, não é exatamente só para a questão de alcançar a verdade, mas é porque você pode fazer alguma coisa de verdade. Tipo assim, você tá de verdade em cena. Pode ser desinteressante. Isso, mas ainda assim pode ser desinteressante. Tipo assim, beleza, eu tô acreditando em tudo que essa pessoa tá falando, eu entendo, tá de verdade, mas eu não aguento mais ver isso aí porque é chato. Acontece. Porque não me conquista, porque não, Sim. Sabe? E é isso. Então, por isso que é muito importante, desculpa. Não basta só estar de verdade em cena, né? Sim. Tem que ser interessante. Por isso que é muito importante sempre trazer senso de humor e sensualidade. Onde você puder, sempre pensem as personagens e as cenas de vocês com senso de humor. Mesmo que seja uma cena horrorosa, uma cena dura, meu irmão, drama do caramba, eu não sei assim... E observem na vida. Eu ia falar isso agora. Observem na vida, porque as pessoas falam, tipo, sei lá, já teve gente que falou pra mim, não, que meu pai, não conheço meu pai, né? Foi embora quando eu tinha 2 anos de idade e nunca mais vi. E a pessoa fala desse jeito. Só que quando a gente lê isso num roteiro, a gente imagina, não conheço meu pai, foi embora quando eu tinha 2 anos de idade e nunca mais vi. E aí chora. A pessoa imagina isso, entende? Então observem na vida como as pessoas falam sobre coisas difíceis e desafiadoras com senso de humor. Porque ninguém quer ser visto como vítima da sociedade. Aos olhos dos outros, todo mundo quer parecer forte, sabe? Todo mundo quer parecer que consegue lidar bem com os desafios da vida. Então, as pessoas ou zombam de si mesmas, ou fazem uma piadinha pra trazer uma leveza, ou dão uma debochada pra trazer uma leveza, sabe? Isso é senso de humor. Então, observem muito isso na vida pra conseguir trazer isso pra essas cenas mais... Isso é criativo também. Uma outra coisa que eu queria falar muito importante sobre criatividade é ter liberdade física. A gente não consegue expressar a nossa criatividade se a gente não tiver liberdade física. E aí tem vários exemplos pra falar. Eu tinha pensado primeiro em um só, mas tem vários, na verdade. Matthew McConaughey, sempre falo dele, essa cena. Em Lobo de Wall Street, tem uma cena dele com Leonardo DiCaprio sentado numa mesa lá, eles estão almoçando, Leonardo DiCaprio tá começando em Wall Street, tá começando como um cara lá da bolsa, não sei o quê. E o Matthew McConaughey já é o chefão lá do escritório, E aí, uma hora ele cheira cocaína, tipo... No restaurante. No restaurante. Ele pergunta pro cara quantas vezes ele se masturba por dia, por semana, enfim. Então, assim, o cara ele já é muito fora da curva do padrão social, sabe? E aí chega um momento da cena que ele começa assim... E aí o Leonardo DiCaprio, então, disse que viu uma entrevista que o Leonardo DiCaprio pegou e olhou pro Scorsese, que é o diretor, né? Tipo... Tá aí, vai cortar? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que ele tá fazendo aqui? O Leonardo DiCaprio!
Que é maravilhoso. Mas assim, não saiu do personagem. Não, mas saiu do personagem. Você olha assim, ele olha assim, aí ele... E aí entra olha outra pro lado, coisa. tipo, gente, o que tá acontecendo aqui? Outra coisa, que não tem a ver com criatividade, mas também Mas tem é nas importante falar. profundidades, nas profundezas. Não adianta ser expressivo por ser expressivo. Expressividade, ela tem que ser treinada para que você tenha liberdade de expressão quando for a hora de expressar. Às vezes eu vejo expressividade gratuita que não ajuda a contar a história, que não tem nada a ver com a situação do personagem. Se você olhar o Leonardo DiCaprio nessa mesma cena, ele praticamente não se mexe. Ele compensação, olha... no fim do filme, ele é o abertão, porque ele tá Exato. dominando o negócio. Ah, é porque o Leonardo DiCaprio não tá expressivo porque ele, ator, estava reprimido em cena? Não, é porque ele, personagem, estava reprimido em cena. Ele estava completamente engolido ali pela situação. Então não adianta querer ser fisicamente expressivo em todas as cenas. Porque isso nem sempre vai estar a serviço da história. Então, o Strasberg fala isso. Você tem que encontrar, expressar e reprimir como o personagem faria. Para expressar, você, ator ou atriz, precisa ter o corpo livre para conseguir expressar. Mas depois a gente precisa reprimir como o personagem faria. Senão, aí eu entendo aquelas pessoas que falam, não pode sujar o quadro, não pode sujar o frame, não pode, mantém tudo no olhar. Porque se for uma expressividade gratuita, que não tá ajudando a contar a história, agora, se você olhar filmes, vários vencedores de Oscar, não existe isso, de não pode colocar a mão no rosto, por exemplo. E já vi muita gente falar isso por aqui. Que tipo, não pode botar a mão no rosto. Não, deixa tudo no olhar. Isso mata a expressividade do ator ou atriz. Só que é isso, você precisa ter o corpo livre pra expressar, mas você tem que reprimir como o personagem faria. Não pode achar que a liberdade que você ganhou em vida como artista é a liberdade de qualquer personagem na vida dele, entende? Não, gente, já registra isso. Se tem alguém aí que acha que na câmera tem que ser tudo pequeno, menor e atuar com o olhar, isso é com todo respeito, é uma bobagem que é repetida como se fosse verdade até hoje. Porque ninguém para entender. Assim. Isso vem... E o Tom é diretor. De novela dos anos, acho que até os anos 90, talvez início dos anos 2000, em que todas as cenas eram feitas no close. Que é close? É tipo só a cara do da ser pessoa humano. na tela. E que a novela só existia para vender produtos. Porque, eu não sei se você sabe, mas tudo aquilo que aparece na novela, a roupa, o brinco, o esmalte, não sei o quê, tudo aquilo é produto de merchan sendo vendido. E as pessoas mandam mensagem pra Globo. E tem lá, a pessoa, você vê alguma coisa, uma roupa que um personagem de novela tá usando e você achou muito maneiro, você tem um e-mail para entrar em contato e dizer, tal, os caras te dizem qual é a marca que você compra. Então, assim, é comércio, é indústria. Isso não é uma crítica, tá? Tô dizendo só o que é. Pra explicar de onde vem essa coisa de não pode sujar a cor, não sei o que, tem que ser no olhar. E nos anos 80, isso 90... mata a expressividade. E nos anos 90 era isso, assim, era só close. Então, assim, era só pra mostrar a cara dos atores, porque eram os atores muito famosos, mas grandes celebridades, né? Que hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia essas novelas têm plano aberto, tem plano médio, sabe? Mas assim, e quando você vai pro cinema, e aí é outro problema, entendam, novela é uma linguagem. Cinema, série, é outra linguagem. Pelo amor de Deus, assista qualquer filme aí bom, médio, ganhador de Oscar. Pode ser um ganhador de Oscar, não precisa, cara. Bota aí, terminando a live, abre a Netflix, pega 4 filmes aleatórios e assiste, bota no meio do filme e assiste umas cenas. E repara, se o cara não bota a mão na cara, não coça o olho, não faz assim, não faz assado. Nessa própria cena do Matthew McConaughey aí, do ele fica fazendo assim, fica fazendo, faz um monte de coisa com... A Thaís vai ter que ir lá porque o Benjamin tá chorando um pouco, mas assim, e aí tem gente que fala assim, não, porque... Só fala quando for plano fechado, porque você não pode... Aí você tem que ter isso é outra história. Beleza. E eu falei assim, não, porque o movimento tem que ser limpo, você não pode pegar, e se você tem que pegar uma coisa, você não pode fazer de um jeito... Não, realmente, por fazer não, né? Chegar e fazer um negócio tipo assim, vou pegar tal coisa de tal jeito pra ser interessante. Não. Agora, se tem a ver com o personagem, é isso aí. O Matthew McConaughey, nessa cena, quando ele fala com o garçom, ele fala com o garçom assim, traz um não sei o que, ele faz assim com o dedinho e dá uma brincada. Tipo, é isso. Se fosse o Leonardo DiCaprio pedindo uma coisa pro garçom, ele talvez ele nem levantaria a mão, ele diria, eu só quero uma água, por favor. Nem lembro se ele fala isso. Mas o Matthew McConaughey não, porque não é porque é o Matthew, é porque o personagem que ele tava fazendo cabe fazer um negócio assim. E é isso, cara, é Scorsese, é cinema, é filme, ganhador de Oscar, entendeu? Então
precisa parar com essa coisa de tipo assim, ai, na câmera tem que ser pequeno, tem que ser menor. Claro, tá no plano fechado, tem coisa. E isso é uma coisa importante. Entendam de planos fechados, médios, abertos, tal. Por quê? Para saber o que está acontecendo e os limites de quadro. Para quem não sabe, o quadro no cinema é tipo o que está aparecendo. Qual é o meu quadro aqui? É tudo isso que está na tela. Eu estou usando assim, um quadro, uma resolução vertical, tá? De 9:16, que é a proporção que a gente chama, tá? Então, assim, como isso aqui, em tese, está em Full HD, eu vou fingir que está em Full HD, pra gente, né, que estaria 1080 pixels embaixo, 1960 para cima, 1920 para cima, tá? Então, assim, qual é o meu quadro? É tudo que vocês estão vendo. Esse é o quadro. Qual é o enquadramento que eu tô aqui? Cara, eu tô no enquadramento... É porque eu tô sentado, mas é básico, chega a ver minha perna aqui. Então, é quase uma merda. Eu diria que é uma espécie de plano americano. Tá? Mas como eu sou o foco da ação, vamos pegar aqui um médio aberto, tá bom? E qual é o meu limite do quadro? O limite do quadro é onde eu saio de quadro. Então isso é o que você tem que saber. Se eu estou nesse enquadramento, não adianta eu fazer assim, gente, é isso, entende? Então eu acho que o negócio é esse aqui, porque eu saí de quadro. Então é claro, isso não é uma expressividade. Se você está saindo de quadro, o diretor vai falar, querido, corta, volta, ó, o limite do seu quadro. Por isso você vai ver, às vezes, no set, o ator fala assim, qual é o meu limite aqui? Até onde eu posso ir? Aí o diretor muitas vezes fala, vai indo. Aí saiu, beleza. Aí você já sabe que até ali você marca no chão, dali não posso passar, porque dali eu saio de quadro. Ok, mas isso não tem nada a ver com criatividade. Agora não, você tá no plano... Não, qual é o plano aqui? A gente vai fazer um fechado para mostrar tal coisa. Aí você tá assim na câmera, tá naquele super closezão, tá num closezão aqui. Cara, e é uma parada que você tá fazendo aqui. Você tem uma margem para se mexer e tal, não sei o quê, mas não adianta você ficar assim, não, realmente isso aqui, porque aí você tá saindo de quadro. Então não é questão de, tipo assim, você não pode se expressar. Agora, não, então se eu tô aqui não posso coçar meu... Pô, você pode fazer, cara, não sei, tipo, se é uma parada natural, faz, não tem problema. Se tem a ver com o personagem. Mas isso vai acontecer se o diretor achar que não, falar que não, vai dizer, não faz isso não, porque fica ruim por tal motivo, falar, beleza. Só ver que alguém mandou uma coisa quando eu tava falando disso aqui. Tô concentrado em não mexer a cara. Cara, e outra coisa, a gente não pode ficar autoconsciente em cena, pensando no corpo. Minha mão, o que eu faço com a mão, o que eu faço com o corpo, eu tô assim, eu tô assado. Não pode. Por isso que também essa questão de conhecer o quadro, saber onde tá, marcar até onde pode ir e tal, é uma coisa que você pratica para você não precisar se preocupar com isso em cena. Já é uma coisa assim como... Né, eu venho primeiro numa tradição do teatro, cara, se eu vou fazer uma cena no palco, eu não fico de costas para a plateia. Porque eu aprendi isso já está internalizado. Se eu entrei por a coxia tal, eu sei que eu tenho que sair pela mesma coxia, mas eu não preciso pensar nisso quando eu estou em cena, porque já é natural para mim, porque eu já treinei muito. Então, assim, você vai ganhando aquilo e vai virando segunda natureza. Câmera é a mesma coisa, você vai aprendendo, enquadramento, tal, limite. Depois você não fica pensando, eu só posso ir até ali. Não, o diretor marcou até ali, beleza, você já está no teu inconsciente que você não pode passar dali. Dizem que sou muito teatral por ter expressões. Cami Castro. Meu amor, você pode falar um pouquinho? Ele não quer mamar? Não, ele mamou. Só fazer um carinho nele, que eu tô te ouvindo, eu queria fazer fala. E aproveita e responde isso que ela tá falando. Dizem que eu sou muito expressiva, teatral e tal. Tá. Bom, algumas coisas sobre isso. Primeiro, assistam o Renato Góes agora em Mar de Sertão. Ele é muito... Não tem problema, assim, na expressividade dele, sabe? Ele bota a mão na cara, ele não sei o quê, ele faz assim, Olhem, e aí, né, porque às vezes as pessoas falam, principalmente isso de expressões faciais e não sei o quê. Como é que ela chama? A Daenerys Targaryen lá de Game of Thrones. Esqueci o nome dela. Ai, meu Deus, esqueci o nome dela. Mas ela... Gente, tem um vídeo no YouTube só das sobrancelhas dela. Tipo, botando uma musiquinha assim. Porque ela faz uns negócios com a sobrancelha que ela faz assim. Ela faz assim. A sobrancelha dela faz uma onda. Ai, que droga. Emilia Clarke, lembrei. Emilia Clarke. Obrigada, Júlia. A sobrancelha dela é um trem. E assim, a mulher fez Game of Thrones... Emilia Clarke, isso mesmo. Ela fez... tem aquele filme que ela... Tô ótima com o nome, né? Mas tem um filme também que ela fez, que a sobrancelha dela também dança pra caramba. Porque é a reação dela e tá de verdade. Agora, se é uma expressão que não tá... o que é o problema de coisa teatral? Que é a expressão...
over. É tentar demonstrar a emoção. Então, eu tento expressar X ou Y coisa. Essa expressividade é um problema, porque, de fato, essa expressividade atrapalha. Isso fica falso, entendeu? E eu vejo que é aí que muitas vezes as pessoas falam, não, tá muito teatral. Eu nunca vi alguém falar, não, tá muito teatral, quando tá de verdade. E se você olhar, grandes vencedores do Oscar estão super expressivos. Mas se fosse outra pessoa fazendo, talvez diriam, tá teatral, entende? Porque não teria o impulso daquele tamanho. E, na verdade, a gente nunca deve expressar do tamanho que é o impulso. Porque, bom, talvez não nunca. Talvez nunca seja demais. Mas, assim, na vida, a gente costuma expressar sempre com obstáculos. Então, se o impulso é esse... Sei lá, vamos por exemplo, uma cena que uma personagem dá um ataque de fúria e nananã. A vontade dela, provavelmente, se ela tá brigando com alguém, a vontade dela provavelmente seria matar aquela pessoa. Mas ela tem um obstáculo, então, e ela é tão forte que ela não consegue se controlar e aí escapa. E aí ela tem esse ataque de fúria. Mas eu não posso achar que isso daqui sou eu expressando tudo. Porque a gente sempre tem obstáculo pra expressar tudo. Então, pra expressar isso, eu tenho que querer muito mais. Entende? Senão isso daqui vai parecer o que dizem teatral. Deixa eu ver o que vocês perguntaram aqui. Gente, deixa eu só dizer uma coisa. Ajuda muito quando vocês mandam as perguntas na caixinha de perguntas, tá? Que aí eu não preciso ficar voltando no chat. A gente ainda tem que responder o como saber improvisar em qualquer cena naturalmente. Tem uma coisa pra falar sobre teatralidade. A gente fala sobre isso. Peraí, eu tinha mais coisa pra falar quando tava te ouvindo lá, mas esqueci. Sempre me disseram isso do olhar, sempre. Ah, lembrei, outra coisa. Agora, se for um close, isso é muito doido, tá? E você tá, tipo, com o peso apoiado na perna direita. Deixa eu tentar fazer aqui. Tipo, ai, não vou conseguir fazer isso, mas enfim. Você tá com o peso apoiado na perna direita. Você mudou o peso, você saiu de quadro. Então, nesse tipo de plano, realmente... você não vai poder fazer o que você quiser. Porque senão você não vai... Nós somos contadores de histórias. E se você tá no audiovisual, essa história é contada através do que é filmado. Então não adianta absolutamente nada você estar alcançando verdade, você tá experienciando aquela realidade, você tá confiante no seu quê se a câmera não estiver vendo tudo isso que tá acontecendo com você, entendeu? Então se trocar o peso de perna te tira do quadro, então aí você não vai poder trocar o peso de perna. Então aí você tem uma limitação física ali pra conseguir contar aquela história. Isso não tem nada a ver com, no audiovisual você tem que contar o negócio através do olhar e você não pode mexer. Gente, pra vocês terem noção, tinha uma aula que eu fazia, antes de eu conhecer o Method Acting e tal, que pra fazer cena pra câmera eu tinha que ficar com o joelho flexionado, encaixar a bacia, ficar assim, os braços meio assim, que era uma posição meio de bioenergética, um negócio assim. E aí às vezes começava a dar uma tremedeira assim, que na verdade parecia que era bom, porque fazia circular energia, nananã. Se você só for trabalhar em close, funciona. Tipo assim, se todos os trabalhos que você for fazer na sua vida forem a câmera na tua cara, funciona. Mas aí o problema é da direção, né, seu? Exato. Mas agora, tipo, plano aberto, fudeu. Eu não ia ter expressividade nenhuma. Imagina eu num plano aberto, com o joelho flexionado, a bacia engraçada, a bacia encaixada, o braço não sei o quê. As pessoas iam olhar e falar assim, gente, por que ela não consegue existir como ser humano? Porque eu ia estar com um corpo absolutamente esquisito em cena, sabe? Agora, gente, se é uma cena de descontrole, uma cena de movimentação, se estão fazendo um close, quem tá errado é o diretor, tá? Vamos lá, vamos falar a verdade também. O quê? Se é uma cena de descontrole da sua personagem e o cara resolve fazer no close mas... quer que você fique em quadro, o errado é o diretor. Mas assim, mas olha só, não tem nada que você possa fazer, você vai ter que dar teus pulos. Vai ter que dar teus pulos. Mas entenda que não é culpa sua. Não, mas não adianta. Não, se não cai no lugar da desculpa, entende? Não, você vai ter que fazer, Você vai ter que fazer. E aí como é que você faz? Aumenta os obstáculos. Aumenta os obstáculos. Tipo assim, cria
Cara, sei lá, tem uma pessoa que eu quero muito que me dê um emprego, que tá na sala do lado, que se eu me descontrolar aqui, eu não vou conseguir esse emprego, entende? Você cria coisas pra você justificar e conseguir se manter no controle, mesmo que a cena seja de aparente descontrole, se você tá num close, entende? Se você não pode se mexer. Mexer, que eu quero dizer, né, super expressivamente. O que eu ia falar de teatralidade naquela hora é que eu acho que assim, essa história isso pra mim se tornou outro jargão que as pessoas largam por aí como verdade absoluta pra, tipo... Desculpa, só não tem como ser criativo se você não tiver liberdade pra se expressar fisicamente. Não tem como ser criativo. Só pra dizer o que isso tem a ver com a criatividade, que é o tema da live, entendeu? Pra gente não fugir. Não, assim, essa questão isso pra mim dá no mesmo lugar da história do que eu falei, que as pessoas repetem por aí, que, né, eu já esqueci até, mas eu falei uma coisa, e pra mim isso tá no mesmo lugar, de dizer, essa coisa que as pessoas repetem como um jargão. É uma frase pronta, que as pessoas largam imediatamente parece que ela entende do negócio. Mas assim, desculpa, se eu for falar, se você vai falar de audiovisual, e o que a pessoa tiver pra te ensinar de audiovisual é dizer que, se você tipo assim, a questão é, cara, não é só isso. Não é só dizer que, não, no cinema você não pode ser teatral, e dizer que é teatral. Porque, cara, não é sobre isso. A verdade em cena, ela é a verdade no audiovisual e ela é a verdade no teatro. Uhum. Não tem essa coisa de que a verdade no teatro não é diferente da verdade no audiovisual. O que muda é a linguagem. Assim como eu falei, que muda a linguagem da novela, que muda a linguagem do cinema e tal. E aí não é a câmera, no outro é o teatro, beleza. Mas isso não significa que não é grande, no outro é pequeno. Não é isso. É que assim, no teatro... onde você tá. E no teatro, a sua expressividade tem liberdade de ser maior, de ser mais expressiva, porque a pessoa lá da última fileira tem que ver, porque não tá com uma câmera na tua cara, porque não. O que na verdade é delicioso. Talvez no teatro a gente expresse do tamanho que a gente sente. Pensando aqui agora. Talvez no teatro a gente tenha liberdade pra expressar do tamanho que a gente sente. Só que a gente tem que estar sentindo, tá? Também não adianta eu chegar e fazer fisicamente e não ter nada dentro. Porque aí seja no teatro, seja na TV, vai ser tipo, entende? E era aí que eu queria chegar. Que pra mim é aí que mora essa história da teatralidade, que se diz que não pode levar isso pra câmera. É porque o que a pessoa tá fazendo, essa teatralidade já não tá de verdade no teatro. Uhum. E ela só vai ficar menos de verdade ainda na câmera. Porque a câmera evidencia mais. Porque a câmera não tem o que fazer. No teatro a gente consegue enganar mais a falta de verdade. A gente consegue passar mais batido, entendeu? Consegue fazer... Porque no teatro, se você tem energia, se você tem presença cênica, isso já é alguma coisa. Então a falta de verdade é um pouco compensada se você tem energia, se você tem presença, se você tem uma voz que alcança e não sei o quê. E na câmera isso não passa, entendeu? Na câmera essa presença não vai adiantar nada sem a verdade. E tudo é uma questão de você justificar pra você os obstáculos. Os obstáculos que te impedem de expressar de X ou Y forma. Então, se você tá contando a mesma história no teatro ou no cinema, e no teatro você tem liberdade pra expressar do tamanho que você tá sentindo. Pronto, tipo, no teatro, né, eu, personagem, estou num ambiente seguro, é uma estratégia pra eu conseguir o que eu quero, expressar desse tamanho, não tem obstáculo pra expressar, não. Se eu tô no audiovisual e eu não posso fazer isso aqui ou isso aqui, porque daí eu vou sair de quadro, é isso, cria um obstáculo, que seja tipo, uma pessoa na sala do lado, sei lá, cria, não tá na história, mas pô, eu criei pra mim que minha mãe tá doente e tá no quarto do lado e eu não posso gritar porque senão eu vou dar um desgosto pra minha mãe, pode ser que ela infarte e morra porque ela já não tá bem, entendeu? Nossa Senhora. O que eu quero dizer cria obstáculos que te impedem de agir dessa forma que ou a direção já falou pra você que não quer e que não é interessante, ou que você não pode por uma limitação de enquadramento, entendeu? Mas a verdade, todo o caminho e o processo para alcançar a verdade é o mesmo. Não interessa se é no teatro, se é no audiovisual. Deixa eu ver o que as pessoas falaram. Ainda ouço isso, às vezes eu fico tão concentrada em não mexer a cara que me desconecto da cena. Eu falei sobre que a gente não pode ficar muito consciente. Não. O Vitor entrou. Não sei se ele já saiu, mas entrou. Aqui, ó. Vitor.
Vitor Lima. Tô devendo uma resposta pra ele. Ah, meu Deus, se ele tiver ainda, desculpa. Thaís está linda, muito obrigada. Tenho dificuldades com essa questão da testa. Sou igual essa atriz que você acabou de falar. Olha, se for um impulso verdadeiro, não tem problema nenhum. O problema é quando é vício. Eu tenho uma aluna que tinha era um vício que em algum momento, quando a gente não tem ferramenta pra estar de verdade, pra alcançar a verdade, a gente começa a pegar uns maneirismos pra fazer parecer que a gente tá de verdade. Essa aluna levantava uma sobrancelha só, ela fazia um negócio assim. Que era pra, tipo, ter alguma expressividade, mas ainda assim... Só que nunca era um impulso verdadeiro. Era sempre um vício de atuação. É importante a gente conhecer os nossos vícios de atuação e ir se libertando deles, porque eles não nos ajudam. É diferente de você ter um corpo livre pra se expressar, tá? Um vício é uma coisa que, às vezes, nem tem motivo pra ele estar existindo ali, você nem teve o impulso, mas você tá fazendo. Eu tinha vários vícios também quando eu comecei a estudar o Method Acting, porque eu tinha vindo dessa tradição de ensino de teatro que não tinha me ensinado a atuar, me jogava no palco e era tipo, faz. Então eu fui me agarrando a vários maneirismos e várias coisas pra tentar ao máximo fazer parecer de verdade, porque eu não tinha ferramenta pra fazer de verdade verdadeiramente, entendeu? E aí cai num lugar errado da criatividade, que você começa a tentar ser criativo no lugar de inventar coisas para parecer natural. Que não é impulso. E aí não é interessante. Desculpa, vai. Não, fala. Tudo bem, não, se empolgou. Tô me empolgando aqui. É porque eu lembrei, e eu esqueço das coisas muito rápido, porque eu lembrei de um curso do Robert Castle que eu fiz, que tinha um ator que ele parecia muito natural em cena. Ele ia, ele coçava o nariz, aí ele fazia um negocinho assim, E aí o Robert Castle falava assim... Você parece muito natural em cena, mas nada do que você tá fazendo é de verdade. Porque tudo que você tá fazendo, eu vejo que você tá fazendo pra parecer um ser humano de verdade. Não porque é um impulso seu, um comportamento inconsciente que tá vindo de coisas do passado dessa pessoa, entende? E aí, pro olhar leigo, pro público de novela, por exemplo, passa. Porque é um público que muitas vezes não tá nem olhando pra tela, né? A novela ainda tem essa pegada da pessoa tá fazendo outra coisa e só ouvindo a novela. Então é mais sobre o texto do que sobre o que tá acontecendo ali. Sim. Né? Porque a galera que tá assistindo novela não tá em geral, tá? Minha avó assiste fazendo crochê. Tipo, ela não assiste realmente. De vez em quando ela olha. Mas... Minha mãe assiste novela trabalhando. Ela fica no computador me ouvindo. Quando acontece uma cena mais interessante, ela para e vê o que tá acontecendo. Assim. Então não tem muitas... Essa coisa do, né, enfim, as novelas já mudaram bastante, já estão com uma pegada já muito transformada. Ela estava falando sobre as novelas antigamente, que era só close pra cá, close pra lá. E que era total uma herança da radionovela e não tinha nada de... Veja, gente, isso não é uma crítica à novela, nem ao público de novela, tá? A gente tá falando de linguagem de aqui. linguagem eu mesmo. assisto novela, sempre assisti e vou continuar assistindo. Só que é diferente de cinema e série, por exemplo. Quando eu assisto novela, eu só não vou assistir uma novela esperando ver uma série. Então, é porque mas não no sentido de melhor ou pior, é diferente apenas. E aí vamos falar uma coisa importante pra caramba aqui. Antes, audiovisual no Brasil era praticamente só novela. Né? O nosso cinema não é tão fortalecido assim como Hollywood, como Bollywood, enfim, como o cinema argentino. Coreano, enfim. Só que hoje em dia a gente tem as plataformas de stream. E tem outros produtos sendo feitos no Brasil. E aí, quando um ator vai com uma linguagem, um hábito nocivo de novela, nocivo no sentido de eu tenho esses maneirismos, eu tenho essas coisas que na novela eu passo... porque é mais sobre o texto do que sobre a atuação em si. Quando a gente vê isso em série e filme, o público fica... nossa. Afasta na hora, assim. Afasta. E assim... Tudo que vai pra Netflix, que vai pra Prime Video, não sei o que, vai pra vários lugares do mundo. Então, se passa no Brasil, em lugares onde as pessoas estão acostumadas com uma qualidade de atuação mais elevada, não vai passar. E se alguém tem a ambição de ganhar prêmios e não sei o quê... De trabalhar lá fora, fazer coisa internacional... Sim, menos ainda. Então, é importante entender que
essas coisinhas pra parecer natural, se isso não é um impulso, se isso é só um vício de naturalidade, isso vai ajudar em novela, até certo ponto também, tá? Porque o público tá cada vez mais exigente, porque as pessoas com a cultura de série, acho que estão parando pra assistir de fato a novela, então estão mais exigentes com as coisas. E também porque tem outras referências, né? Muita gente só tinha novela, muita gente só tinha, muita gente só tinha canal aberto. Hoje em dia, por um preço super irrisório, você paga uma plataforma e você tem acesso a conteúdo de vários lugares do planeta. E assim, é isso. É saber o que você está assistindo e saber onde você está trabalhando também. Eu fiz um curso esses dias com uma atriz bastante conhecida que disse a história é contada através do olhar e falou sobre as caras e bocas que às vezes é feito. Cara, entendi. O olhar, eu acho que ela tá falando tipo dessa coisa de no cinema tudo é no olhar e não faz caras e bocas e não mexe o rosto e tudo mais. Melhor você responder. Não, olha só, o olhar diz muito. Se você não tiver internamente preenchido, o olhar não vai estar contando nada, entendeu? Agora, pega o... O que foi? Agora, pega de novo, Foi Apenas um Sonho. Leonardo DiCaprio tem uma cena que é aniversário dele, aí a esposa tá com os filhos, montou uma mesa, tá esperando ele entra e eles cantam parabéns. Aí tem um plano só do Leonardo DiCaprio, com a testa toda enrugada, porque ele tá chorando e é difícil pra caramba chorar sem tensionar os músculos da face, né? E o olhar dele diz tudo. A expressão facial diz junto, porque ele não tá, tipo assim, com um olhar... não é um super close que só aparece o olho. Exato, e não é, tipo, um olhar marejado tentando contar a história e uma cara limpa. O olhar dele diz tudo, porque ele tinha acabado de trair a esposa. E o olhar dele diz tudo. Mas o rosto em conjunto, entende? Eu não tenho como dissociar o meu olhar do meu rosto. E nem do resto do corpo. Se tá de verdade, se tivesse um plano aberto, você ia ver que o pé dele também tava contando a história. Exato. Estaria contraído, sabe? Estaria, enfim. Conversação mesmo do Leonardo DiCaprio em Django Livre, dá uma porrada na mesa, quebra o copo, começa a sangrar a mão e tal, e o plano é aberto. Provavelmente você não vai olhar pro olhar dele ali, porque tem muito mais coisa contando a história. Então, assim... verdade, importante isso que você falou. Não, o olhar conta. Mas não o olhar conta sozinho. Não conta sozinho, claro que não conta sozinho. Agora, se for um close, você tem que estar 300%. É tipo assim, é o plano que você tem que estar mais concentrada. Porque o olhar não mente. Num plano aberto, e a gente dá isso de exemplo no curso, falo bastante desse exemplo. Porque, às vezes, num plano aberto, você não precisa nem se desgastar emocionalmente. Dependendo... É importante você saber o que está sendo filmado. E aí, dou sempre o exemplo do Benedict em O Jogo da Imitação. Tem um close que ele tá falando da máquina e não sei o que lá, e ele tá, assim, super fragilizado. Bem no final do filme. Super fragilizado, tá instável emocionalmente, tá mal, tá não sei o que. E aí ele fala, chorando, dá um aperto no coração de ver ele passando por aquilo ali. Quando ele vira, o plano é um plano aberto, ele andando até a poltrona. Que não dá pra ver o olho dele, entende? Então, naquele plano, ele não tá com a conexão emocional porque ele tava no close. Ele simplesmente tá com a cabeça baixa e vai fazendo a máscara do choro e vai andando até o negócio. Porque ele não precisa, entende? Ele estaria se desgastando emocionalmente, fisicamente à toa, porque o olhar dele não contaria nada, porque nem dava pra ver o olhar dele, entende? Então é muito importante entender os planos e o que tá, enfim. Mas aí, mais uma vez, eu gosto sempre de talvez buscar a origem das coisas que são repetidas muitas vezes. Essa história do olhar, que tem que contar no olhar e criticando caras e bocas, vem de um lugar em que muitas vezes as pessoas tentam trucar com careta. Tentam fazer careta de choro, careta de feliz, que não está de verdade, aí realmente são caras e bocas que não ajudam nada. Não ajudam a contar a história. E aí eu tento parecer estar triste. Então, o clássico do tentar parecer estar triste é fazer... Eu embarco uma voz assim, aí eu faço... Sabe? É o clássico do tentar parecer estar triste. E aí, realmente... Deixa eu dar aula pessoalmente. Presencialmente, você diz? Presencialmente ainda não. Tô só online hoje em dia. Porque meu filho vai fazer 1 ano agora, então ainda não tô dando aula presencial. É inconsciente, exato. Hoje em dia todos os capítulos de novela são analisados no Twitter. Em tempo real. Twitter é maravilhoso. Total.
Como chama o filme? Qual filme? Hoje a gente falou de alguns filmes. A gente falou de Foi Apenas um Sonho, que é do Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet. A gente falou de O Lobo de Wall Street, que também tem o Leonardo DiCaprio, dirigido pelo Scorsese, Matthew McConaughey. E a gente falou agora, por último, do Jogo da Imitação, que é com o Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch, que ele é um cara gênio e ele inventa o negócio que depois vira o computador e tal. Porque... O Alan Turing o precursor da invenção do computador. É um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele criou um computador lá que decodificava as mensagens enviadas pelos criptografadas dos alemães. E aí eles estavam super à frente. Aí, enfim, criou um monte de conflito. Porque baseado em fatos reais, porque eles sabem quando vai ter um ataque, mas ao mesmo tempo eles não podem impedir o ataque, porque se eles impedirem vão mudar todas as mensagens codificadas e eles não vão conseguir acabar a guerra. Enfim, é maravilhoso esse filme. Foi Apenas um Sonho. Isso. O que mais? Voltando para criatividade. Criatividade. Já encerrar, né? Porque também já tá falando tarde. Acho que já se caminhando pro final, o que a gente ia falar de... do vestido, nossa, criativo. Como exercitar, né, a criatividade que a gente tava falando, tipo... Cara, pra mim o grande exercício da criatividade é exercício sensorial. Pra mim é o grande exercício da criatividade. Porque a gente para de querer controlar a criatividade. E a gente começa a deixar o nosso inconsciente e o nosso subconsciente simplesmente existir. Porque, na verdade, é aí que a criatividade mora. Quanto menos obstáculo a gente tem entre impulso e expressão do impulso, mais criativa a gente é. Menos obstáculo que eu digo, obstáculo do ator. É claro que dentro da realidade da personagem, muitas vezes você vai ter obstáculos que te impedem de seguir os impulsos. Só que, só de você, treinada, ter a consciência do impulso, isso já te faz ser criativa. Porque isso já muda o seu comportamento e a sua forma de responder ao que está acontecendo ali. O que eu quero dizer com isso? Em cena, eu tenho uma necessidade de cena. Sei lá, minha necessidade é fazer você provar que me ama. Aí, sei lá, tenho o impulso em algum momento de deitar a cabeça aqui no teu ombro e tal. Se eu, atriz... Benzinho também? Se eu, atriz, tenho um monte de bloqueio e um monte de ideia da cena, na maioria das vezes eu não sei nem a minha necessidade. Eu tô aqui simplesmente querendo atuar bem e pensando em entonações que pareçam interessantes. O que é péssimo, não façam isso. E aí, tem várias lives falando sobre isso, caso seja novo ou não aqui. E aí, isso daqui é um impulso que pode ser muito criativo se for um impulso genuíno e tudo mais. E aí o treino é se desbloquear física e emocionalmente para que você tenha esse espaço físico para ser criativo em cena. Então, tive o impulso, e aí eu venho e faço assim. E aí eu me sinto, tipo, eu falo, meu Deus, ultrapassei uma linha. Foi esquisita pra caramba. Isso tudo vai gerando um comportamento e vai aumentando o conflito e vai ficando mais interessante. E você vai falar, nossa. Ou, só de você ter a consciência do impulso, mas você não seguir o impulso por obstáculos, né? Talvez essa personagem não faria isso. Mas só de ter o impulso, isso já muda o meu comportamento e a minha forma de reagir a ele. Isso tudo é criativo. Então, assim, a criatividade mora muito em diminuir o espaço entre impulso e resposta do impulso. Para isso, eu preciso treinar, tirar todas as camadas de repressão que me foram colocadas ao longo da vida. Porque na vida, desde criança, a gente é reprimido. A ponto de, na fase adulta, a gente nem sabe quais são os nossos impulsos. A gente nem sabe quais são as nossas vontades. E é um treino ir tomando consciência disso. Então, vai se perguntando assim, e se percebendo o tempo todo. O que eu tenho vontade de fazer? Qual é o meu ponto de vista sobre isso? Qual é o meu ponto de vista sobre aquilo? Como é que eu tô me sentindo agora? E aos poucos vai... Claro, a gente tem exercícios concretos pra tudo isso, mas que não consigo passar assim numa live, mas que você já pode ir exercitando dessa forma, sabe? De ir se perguntando qual é o meu ponto de vista sobre isso? O que eu tô com vontade de fazer? Por exemplo, nunca é tanto faz. Todas as vezes que a gente fala tanto faz, ou a gente... Assim, algumas opções, né? Normalmente, quando é tanto faz genuinamente, a pessoa não tá bem emocionalmente.
tá num estado... Quando a gente não liga pras coisas, normalmente é um estado que a gente não tá bem emocionalmente, psicologicamente. Agora, me perguntou, Thaís, o que você tá afim de comer? Não sei, tanto faz. Tomem consciência disso. Na maioria das vezes é mentira. Você pode ter as suas razões pra estar querendo falar isso. Sei lá, tô com vergonha de falar que eu quero um hambúrguer porque eu falei ontem que eu queria emagrecer e aí hoje se eu falar que eu quero um hambúrguer, enfim. Só que muitas vezes a gente nem tem consciência disso. E a gente precisa ter consciência disso. Porque é daí que a gente diminui o espaço entre impulso e expressividade desse impulso. Isso é clássico, essa coisa do que você quer, tanto faz. Aí a pessoa fala, então eu vou pedir batata frita. Não. Pô, mas não era tanto faz. Exato! Tipo, se você falou depois, não, então não era tanto faz, entende? Então vai tomando consciência. Falou tanto faz, falou, opa, peraí, não, deixa eu pensar aqui. Realmente tanto faz, então... Ou, gente, eu, quando me mudei pro Rio de Janeiro, eu não decidia nada. Tipo assim, eu tinha amigas que me falavam, Thaís, hoje a gente vai em tal lugar. Aí eu falava, tá bom. E aí eu fui pra terapia, e aí ela falou assim, e como é que é isso? Não sei o que eu falo. Não, porque pra mim tanto faz, eu não conheço, então não sei o que. E aí ela falou algo do tipo, e quando é que a Thaís vai começar a saber o que ela quer? Aí eu, pois é, né? Tipo, pegue o seu banquinho e vá pra casa pensar. E aí eu comecei a refletir e pensar sobre isso e perceber. Então, essa coisa do tanto faz frequentemente é mentira. Frequentemente. Mentira no sentido de não é que você tá conscientemente mentindo, mas é uma falta de percepção daquilo que a gente genuinamente quer. Então comecem a se perceber na vida que isso já vai diminuindo o espaço entre impulso e resposta do impulso. Exercício da repetição, por exemplo, é um exercício maravilhoso, que é um exercício do Meisner e tal, pra treinar esse lugar de impulso, expressão, impulso, expressão, impulso, expressão, impulso, expressão. Vai vendo aí o que mais que a gente... Pra concluir, eu vejo o que a galera pergunta aqui. Quando você voltar pras aulas presenciais, quero ser uma das primeiras. Querida, quando eu voltar pras aulas... Porque assim, eu tenho as turmas, né, e tenho o curso online. Só que, hoje em dia, eu não dou mais aula nem telepresencial para quem não conhece ainda o método que eu ensino. Então, o primeiro passo é sempre o curso online, tá? Então, se você quer ser uma das primeiras, faz primeiro online, porque aí você já chega conhecendo o método para só treinar e praticar com supervisão para ficar afiada no negócio, entendeu? Agora eu tô tentando usar o modo de robô para decorar os textos sem sentimento e sem reação. Aí quando vou fazer pra valer, sinto que fica mais natural mesmo. Ótimo, Bruna. Ótimo, ótimo, ótimo. Qual a melhor técnica para ensaiar um monólogo? A gente tem várias ferramentas e técnicas para ensaiar um monólogo. A primeira coisa que você precisa saber é o que você quer com isso que você tá dizendo, né? Dessa pessoa com quem você tá falando. O que você quer dessa pessoa. Decorar esse texto sem intenção. E uma forma que eu gosto muito de ensaiar é falar processo de pensamento e texto. O que tá por trás? Então, eu ensaio muito dessa forma. Eu falo o que eu gostaria de falar e, em seguida, eu falo o texto. Exatamente do mesmo jeito, exatamente com a mesma entonação, exatamente com os mesmos gestos. Porque quando eu falo aquilo que eu gostaria de falar, eu falo de forma verdadeira. Porque não é o texto escrito. Então, eu não preciso ter uma fidelidade com o que está sendo dito, entende? Eu não preciso dizer exatamente essas palavras. Eu posso ser livre para expressar isso da forma que for. E aí, eu vou pro texto e digo o texto exatamente, com a mesma entonação, exatamente. E como cada vez eu vou falar o processo de pensamento de uma forma diferente, porque as pessoas me perguntam, mas aí não vai engessar? Não! Porque quando você tá falando processo de pensamento, cada vez você fala o processo de pensamento de uma forma diferente, porque cada vez o impulso é uma coisa diferente. E aí, por consequência, o texto também. E aí você vai encontrando lugares que você não imaginava e vai descobrindo possibilidades pro monólogo. E na hora de fazer, não é que você vai tentar reproduzir essas entonações. Nunca pré-determina entonações. É só que você já vai ter colado no seu inconsciente ali aquele o que tá por trás do que tá sendo dito. E aí, na hora da cena, é o que tá acontecendo ali na hora e vai sair. Confie que vai sair. Às vezes estou fazendo uma cena e sentindo que de fato a cena me pede, mas de repente lembro que não é comigo e aí paro de sentir. Odeio quando isso acontece. Mas como assim, de repente lembro que não é comigo? Às vezes eu tô fazendo uma cena e sentindo o que de fato a cena me pede. Olha, eu sou uma defensora ferrenha de que a gente não tem como saber o que a cena nos pede em termos de sentimento, porque ser humano é muito complexo e muito múltiplo. Então,
eu não tenho como prever, entende? Então, se eu abordo a cena num lugar de tenho que estar sentindo tal coisa nessa cena, tô fadada a no mínimo 90% de fracasso, porque a gente não tem controle sobre as nossas emoções. Eu não tenho controle sobre o que eu sinto. Eu tenho controle sobre as minhas ações. Então, o que eu quero dessa pessoa e através de como ela tá me afetando, as estratégias que eu utilizo pra conseguir. O que ela me dá me afeta emocionalmente. Mas como me afeta emocionalmente, eu não tenho controle sobre isso. Então, eu não acredito nisso do que a cena nos pede emocionalmente, sabe? Até porque foi o que eu falei. Por exemplo, Tertulinho, né? O Renato Góes em Mar do Sertão, lendo, eu nunca imaginei, assim... Por exemplo, tem cenas que o personagem dele tá chorando. Quase chorando, tentando matar o outro, entendeu? Nunca imaginei essa cena dessa forma. Qualquer pessoa lendo essa cena não pensaria, é isso que essa cena pede, emocionalmente falando. E ficou muito mais interessante do que ela aparentemente pede, entende? Tenho dificuldades pra decorar. Estudar muito texto antes. Pra entender muito tudo que tá por trás. Decorar é, assim, o último passo. Quando a gente tenta decorar de cara, fica bem desafiador mesmo, porque... Às vezes a gente ainda nem sabe por que a gente tá falando as coisas que a gente tá falando. Diga. Não sei, acho que na verdade é isso. Encerrar? Só tentando lembrar tudo que a gente falou tanta coisa. Assim, falamos sobre o que é a criatividade em cena, questão da verdade, né? Que a criatividade tem a criatividade pensada, né? Consciente, de você pensar possibilidades e levar essas possibilidades sem o compromisso de executar, né? Mas simplesmente como possibilidade, e aí na hora você segue seus impulsos. Tem a criatividade que é a que a gente entende que é a mais eficiente, que é a criatividade inconsciente, com exercício sensorial antes, com exercício sensorial no ensaio, sensorial de construção do personagem, e aí a partir do seu comportamento em cena, essa criatividade vai surgir. A gente falou que tudo que você faz tem que ajudar a contar a história. Que não adianta ter uma criatividade tipo dar cambalhota. Tipo dar uma cambalhota. Né? Tem que estar sempre a serviço da história. Acabamos presente com o outro, né? Não adianta eu ficar pensando em cena naquela coisa genial que eu achei que eu vou fazer. Por exemplo, quando eu fui dar uma cambalhota, eu não tava presente em absolutamente nada. Eu só tava tipo, vou dar uma cambalhota, entende? Não tinha nada a ver com quem tava em cena com Sim, você. Total. Acabamos falando de planos também, de filmagem, de entender a linguagem, transposição de linguagem de novela, linguagem de cinema. Da questão do teatro, né? Da questão sobre a teatralidade, entender que não é uma questão de teatralidade ou não, que verdade em cena é em qualquer lugar, é no teatro, é no cinema, a única diferença é o veículo ali, né? A mídia, e como você vai se colocar ali. E a criatividade, ela é simples, porque ela é uma consequência de um ser humano inserido naquela relação, naquela circunstância. Ela não é uma coisa genial, muito fora do negócio. Observe o Leonardo DiCaprio, ele é super simples nas coisas que ele faz. Muito. Ele é super simples e é super criativo. Por isso... Esqueci o que eu ia falar. Lembrei. Por isso que, assim, acho que pensando agora num passo concreto para vocês poderem tomar a partir de agora para tentarem ser mais criativos. Observem seres humanos. Tava lendo um livro, a gente tá fazendo uma rotina matinal todos os dias com os atores e atrizes do curso e tal, e eu tô lendo um pouquinho Foi apenas um sonho... Eu sempre confundo o nome do filme com o nome do livro. Um Sonho de Paixão com eles. E no livro, ele fala, na introdução lá, que atores e atrizes têm que ter uma sensibilidade gigantesca e uma inteligência extrema. E aí ele fala, inteligência não é essa de livros. Inteligência sobre a natureza humana, sobre o comportamento humano. Porque é isso que nos ajuda a contar histórias de outros seres humanos. Então, assim, a dica que eu tenho pra criatividade de vocês, assim, de cara, é observem seres humanos. Observem eles falando sobre coisas trágicas, observem eles falando sobre coisas felizes, observem a reação deles a coisas que estão sendo ditas. Diria até assiste reality show, sabe? Pra observar comportamento humano. Vem BBB 23. Vem BBB 23. A gente adora assistir BBB e ficar observando o comportamento das pessoas, ver quem tá mentindo e nem sabe que tá mentindo, ver quem tá mentindo no sentido, tipo assim, tá mentindo pra si mesmo, que tá expressando uma coisa que é outra. É maravilhoso pra analisar comportamento. Total.
enfim, é isso. Observem as pessoas na vida, sabe? Acho que é isso. Silenciem mais e observem mais as pessoas à sua volta. Sai, sei lá, vai na praça, num restaurante, senta e fica observando as pessoas. Eu lembro uma vez em São Paulo. Então encara muito e vai arrumar confusão, né? Eu lembro uma vez em São Paulo. Eu tava voltando, não lembro de onde, eu tava no ônibus e eu tava sofrendo por amor na época, porque eu sou canceriana, né? Então. E aí eu lembro de ver um cara no ônibus que parecia estar sofrendo por amor também. Tipo, o olhar dele, eu falei, cara, esse cara tá sofrendo por amor também. E num momento ali, tipo, eu me conectei com ele, sabe? Eu fiquei tipo, caraca, cara, a gente tá no mesmo barco. A gente tá não sei o quê. Isso tudo sem diálogo nenhum acontecer. O cara longe de mim, pessoas no meio, mas o comportamento físico dele, o jeito dele de abraçar a mochila, o olhar dele, a forma de olhar pro nada, o que me parecia que era o processo de pensamento dele, sabe? Outra dica, que já vai ajudar nisso daí pra colocar isso em prática. Assistam o documentário do Marlon Brando, Listen to Marlon. Ele fala sobre isso, sobre observar as pessoas. Ele já era um ator do método antes de ser do método. Pela forma dele de observar a humanidade, sabe? É isso. Desculpa, você quer falar mais coisa do que a gente falou? Não, agora eu não perdi. Já vai resumir o que a gente falou hoje do que eu consegui lembrar. Ah, que gracinha. Vocês são maravilhosos. Tô sentindo falta do elemento maior entre vocês, que é o bebê. Peraí, não seja por isso. Tá dormindinho aqui, ó. Deixa eu saber, alguém perguntou aqui. Como... Ai, tadinha, é verdade. Li, muito obrigada, desculpa. Vou responder sua pergunta. Como saber improvisar em qualquer cena naturalmente? Construção do personagem e sabendo exatamente o que você tá fazendo ali, né? Como saber improvisar em qualquer cena naturalmente? Você quer dizer cena de improviso ou cena, tipo, com texto decorado e tal, e saber improvisar dentro de uma cena com texto decorado? Me responde isso que eu te respondo. O que é falar com o corpo, ter o corpo comunicativo? Pô, aqui a gente tá falando com o corpo aí, né? Na verdade, eu abordaria essa pergunta ao contrário. Na verdade, a resposta pra mim é ao contrário da pergunta. É não ter o corpo preso. Porque assim, quando você tem o corpo preso, você não vai... Seria, por exemplo, eu tá a gente aqui fazendo essa live toda pra vocês assim, entendeu? Porque eu acho que... Qual é que é? Eu tinha perguntado, eu tenho até dificuldade de falar, assim, de olhar meu corpo. E é muito doido, escapa. Meu pé agora tá balançando. Porque o corpo precisa expressar. Isso é uma necessidade humana. Então, se o seu personagem, ele é travado fisicamente, isso vai escapar em algum lugar. Então, se ele não consegue mexer os braços pra falar não sei o quê... A não ser que você faça uma construção muito bem feita. A perna vai chacoalhar, entendeu? Alguma coisa vai acontecer, porque é da natureza do ser humano. O ser humano precisa se expressar. Não, e aí você tá com o corpo livre, né? Treinando a expressividade pra você ser capaz de expressar os impulsos que estão acontecendo em cena, né? Porque, como a gente falou, o Leonardo DiCaprio tava ali todo preso, porque, enfim, o personagem era assim, né? Não o ator. O ator é livre para expressar aquilo e para expressar o personagem já pro final do filme, que é super aberto e tal. E provavelmente nessa cena do restaurante, o pé dele devia estar assim dentro do negócio. Talvez ele estivesse balançando a perninha, porque o corpo precisa expressar. Cena de improviso. Sabendo a necessidade, né? Cara, pra improvisar em cenas de improviso. Eu diria que é lutar pela sua necessidade. Saber improvisar em cenas de improviso. É você saber as circunstâncias muito bem. Porque, por exemplo, uma coisa que acontecia às vezes quando eu tava estudando era tipo, improvisa. E a gente não tinha circunstância nenhuma. E eu, como aluna, não sabia criar circunstância. Não tinha sido me ensinado a criar circunstância. Então eu ficava tipo, preciso ser genial, preciso parecer verdadeira, preciso não sei o quê. Mas eu vou parecer verdadeira dentro do quê? Que eu não tenho nada, entende? Então, se esse é o seu caso, né, me pedem improviso, delimita as circunstâncias, começa a contar, você vai fazer lá um improviso com a tua colega. Qual é a nossa relação? Quem é você? A gente é colega de faculdade e a gente mora junto, tá? Essa é a nossa relação. Estamos morando junto há 6 meses, tem intimidade média. Tá, a gente tá na mesma faculdade... A gente é da mesma sala ou não? Você trabalha, eu ainda tô na faculdade? Não, mesma universidade, cursos diferentes. Mesma eu faço universidade. engenharia, você faz teatro. Ih, meu Deus, aí a gente já vê que vai ter conflito, entendeu? Engenharia e teatro, exatas, humanas.
E qual é o conflito? Precisa de um conflito. Todo improviso precisa de um conflito. Conflito. Ela não lava a louça. Todo dia eu chego em casa e a louça tá suja, sendo que é a louça dela, não é a minha, e vai empilhando na pia. E hoje eu vou receber meu pai e minha mãe em casa e a cozinha tá uma bagunça. E eu pedi pra limpar e a cozinha tá uma bagunça quando eu cheguei em casa. Tá, aí eu preciso de uma justificativa pra isso, porque senão ele vai me engolir no improviso, entendeu? Porque realmente eu não vou ter razão nenhuma, né? Então, o que aconteceu? Pô, eu sabia que ele tinha me pedido, eu tinha a intenção de realmente lavar a louça, mas... Te chamaram pra um teste, você foi e não chegou a tempo de limpar. Minha nossa, me chamaram pra um teste, eu fui e não tive tempo de limpar. Eu achei que eu ia voltar a tempo do teste. Mas era lá em Curicica, na Globo, não deu tempo. E acabou atrasando também. E falta 5 minutos para meus pais chegarem, eu acabei de chegar do estágio e tá aquele negócio todo zoado lá. Não, isso é depois dos seus pais já terem ido embora. Ah, tá. Isso. Porque eu já tô em casa, entendeu? Entendi. Senão eu teria 5 minutos pra tentar dar um jeito no negócio, você enrolava a tua família aqui. Ó, viu? Já tem que estar ligado nisso. Então você ajusta, entende? Mas aí você precisa disso. O que você quer de mim? Aí tem que pensar. Eu quero, sei lá, quero fazer você me respeitar, fazer você respeitar o meu espaço. Eu acho que fazer você ser a pessoa que eu preciso... Eu não gosto da necessidade de fazer você me respeitar. Eu sempre então acho que leva pra briga. Não, eu não de fazer você ser quem eu preciso que você seja. Porque assim, cara, eu preciso de você pra dividir o aluguel. Eu não consigo pagar o aluguel sozinho e eu não tenho tempo de procurar outro lugar agora. Eu só preciso que você mude isso e que a gente possa conviver bem. Então eu preciso que você seja quem eu preciso que você seja. Ou fazer você ser a pessoa certa pra mim. Ser a pessoa certa pra mim no sentido de a pessoa certa pra morar comigo e tudo mais. Ou, vamos pensar em outra opção. Fazer você ser a pessoa certa pra mim, fazer você ser a pessoa que eu preciso que você seja. Alguma coisa no sentido de... Não sei se isso caberia, mas de fazer você... Tipo, cara, já aconteceu. Seus pais já viram. Foi uma noite péssima pra você. Sua mãe ficou falando na sua cabeça sobre a bagunça que tava a cozinha. Percebe? É deixar tudo muito concreto antes... pra que em cena você tenha espaço pra estar de verdade. Porque aí quando eu vou pra cena, a única coisa que eu vou pensar é fazer você ser quem eu preciso que você seja. E aí a partir disso eu vou, entendeu? Não preciso predeterminar. A cena começou, a situação eu sei qual é, eu sei de onde eu venho, eu sei onde eu quero chegar. E aí improviso em cima disso. Eu tentando transformar ela. A minha necessidade vai ser fazer você me absolver da minha culpa ou fazer você... me dar uma segunda chance, se eu tiver com medo dele me mandar embora, porque eu preciso morar aqui. Gente, os riscos têm que ser altos. Nunca pode ser tipo, olha, foda-se, eu vou chamar outra pessoa pra morar aqui comigo. Ou tipo, foda-se, eu vou mudar de apartamento. Aí não tem porque ter cena. Aí não tem conflito, aí não tem cena. Então sempre tem que ter riscos e obstáculos, entende? Se for muito fácil, muito... Então... Sempre penso, o que eu vou perder se eu não conseguir meu objetivo? Se eu não conseguir fazer ela ser quem eu preciso que ela seja. Eu vou continuar morando com uma pessoa que não tá lavando louça, ou eu vou ter que começar a procurar outra pessoa e por mais que ela não lave louça, ela é uma pessoa que paga o aluguel em dia, pode ser que eu pegue uma pessoa que nem paga o aluguel em dia, o que vai ser pior ainda, enfim. Você vai criando obstáculo. Cara, e aí quando você tá em cena, é isso, é você reagir a essa realidade. Isso é muito mais fácil. Isso é que é improvisar, entende? Não é criar essa situação em cena. Não é tipo, pô, a gente entra em cena e aí tudo isso surge do nada. Não, então sempre se pergunta, qual é a relação? Qual é o conflito? O que você quer? O que eu quero? Qual é a minha necessidade? Se eu não conseguir. Exato. E aí, pô, quando você vai em cena, minha filha, aí você voa, entendeu? Eu me pego observando todos quando estou no ônibus. Maravilhoso, isso é ótimo. É incrível. Thaís, eu tenho 16 anos e pra conseguir meu DRT é só com faculdade, o que eu faço por enquanto. Não é só com faculdade, não. Mas tem que ter 18 anos ou ser emancipado pra conseguir DRT, se não me engano. Mas não tem DRT jovem? DRT provisório? Pra menor de 18 anos, eu acho só se for trabalho. Não precisa. Menor de 18 anos não precisa de registro profissional pra trabalhar. Ah, entendi. Então tá tudo bem. Então você não precisa de registro pra exercer profissional. A profissão, você tem que se eu não me engano, tá? Tem que ter 18 anos ou ser emancipado. Ou a exigência talvez seja 15 anos. Acho que a partir dos 16 já é exigido. Mas você não precisa de faculdade, não. Se você tiver, tipo, 3 peças,
você, tipo... Leva seu material no fiz curso tal, fiz workshop tal, fiz não sei o que, junta, pega, imprime as fotos de você na peça, flyerzinho da peça e você tira o DRT, não precisa de faculdade, não. Gente, é isso. Vamos encerrar, que já são 9h30. Nossa. Que foi? Nada. Não seguiu o roteiro? Ó, o Cris chegou na hora. Oi, Cris. Oi, Cris! Não, é isso, vamos encerrar. Que a gente muitíssimo obrigada